Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos à correção das nossas atividades da semana 10. Na questão 52, nós vamos verificar se cada par de frações é equivalentes e justificar se sim ou não. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos 3 quintos e 15/25. Eles são equivalentes? Sim, eles são equivalentes, porque 3 quintos vezes 5 é igual a 15/25. E também 15/25 dividido por 5, 15 dividido por 5 e o 25 dividido por 5, temos os 3 quintos, ou simplificando a fração 15/25, ou multiplicando os 3 quintos. Então, sim, elas são equivalentes. Na letra B, 21/36 e 7/12. São equivalentes? Sim, são equivalentes também, porque quando eu divido o 21 e o 36 por 3, eu tenho 7/12. E se eu multiplico 7/12 por 3 no numerador e denominador, também teria 21/36. Então, dividindo por 3, elas são idênticas, logo equivalentes. Na letra C, eu tenho 2/3 e 12/13. Elas são equivalentes? Bom, elas não são, porque quando eu multiplico o 2 vezes 6, eu tenho 12. Certinho, os numeradores ficaram idênticos. Mas lá no meu denominador, o 3 vezes 6, ele é 18, ele não é 13. Então, não, elas não são equivalentes por essa questão. Certinho. A questão 57. No caderno, faça o que se pede. Na letra A, copie as igualdades e substitua o quadradinho pelo número que está faltando. Para a gente ter frações equivalentes, 3/4, embaixo do 21 tem que estar qual o número? Bom, 3 vezes quanto que vai dar o 21 aqui? 3 vezes 7, não é? Então, se eu multipliquei o numerador por 7, eu também tenho que multiplicar o denominador por 7. Então, qual o número que vai lá? O 28, que seria o 4 vezes o 7. Certinho. Na próxima, eu tenho 18 sobre 18/20. E no igual, onde eu terei um denominador igual a 10. O 20, para ele ficar igual a 10, eu tenho que fazer o que com ele? Como assim, professora? Multiplicar? Não. Nesse caso, como ele é menor, a gente dividiu. Dividiu por quanto? Por 2. Então, se eu dividir o 20 por 2, eu também tenho que dividir o 18 por 2. Dividindo o 18 por 2, eu tenho o quê? 9/10, certinho. Na nossa próxima fração, 6/9, que é igual a um numerador igual a 2. Para o 6 ficar igual a 2, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3, muito bem. Dividindo por 3, eu tenho 2 no numerador. E qual o númerozinho que eu vou ter embaixo? Eu vou dividir o 9 também por qual? Pelo 3. 9 por 3, 3. Então, no primeiro quadradinho, eu vou ter 2/3. E no segundo, tá vendo que voltou a multiplicar? Eu tenho que multiplicar o 3 por quanto? Para mim ter 15. Qual 3, professor? Bom, agora a gente está vendo que a igualdade aqui é do 2/3. Então, considerando que aqui eu tenho um 3, 2/3. O 3 vezes quanto que vai dar 15? 3 vezes 5, certo? Então, se eu fiz o 3 vezes 5, eu tenho que fazer o 2 vezes quanto? Vezes 5 também. 2 vezes 5, 10. Então, 10/15. Nós teremos aqui 2/3 e aqui 10/15, certinho? Agora, aqui na nossa última da letra A, eu tenho 10 sobre 14. E para mim ter um denominador igual a 35, eu tenho que multiplicar o 10 por quanto? Nossa, professora, essa ficou difícil. Mas a gente pode fazer uma coisa primeiro. Reduzir a fração irredutível, que é simplificando por 2. Simplificando por 2, eu vou ter 7 sobre 5. E aí, 5 vezes quanto que vai dar 35? Vamos pensar...
5 vezes 7, muito bem. Então, se eu tenho embaixo, eu multipliquei por 7, eu fiz 5 vezes 7, no numerador eu tenho que fazer a mesma coisa. Se aqui ficou 7, 7 vezes 7, 49, certinho? A letra B. Copia sentenças e substitui o quadrinho agora. A gente não vai substituir por valores, vamos substituir por igual ou diferente. Vamos lá? Então, 18 dozeavos e 3 meios, elas são iguais, equivalentes ou não? Se eu dividir o 18 por 6, eu vou ter 3, certo? E se eu dividir o 12 por 6, eu também vou ter 2. Então, vai ficar 2 terços. 2 terços é igual a 2 terços? Sim. 1/5 e 3 décimos. Bom, para o 5 ficar 10, eu tenho que fazer ele vezes quanto? Vezes 2, não é? Porém, se eu fizer o 1 vezes 2, eu vou ter 2 décimos. Que 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, elas são equivalentes? Não, elas são diferentes, certinho? Lá na próxima, 4 décimos e 6 quinzeavos. O que a gente pode fazer em ambas? Voltar a fração irredutível delas, das duas. Se eu dividir o 6 por 3, eu vou ter 2. E se eu dividir o 15 por 3, eu vou ter 5. Então, professora, se eu dividir essa por 3, eu tenho que dividir essa aqui também por 3? Não, gente. Eu tenho que dividir elas de forma que o numerador e o denominador seja dividido pelo mesmo número. Mas essa e essa não precisa de ser dividida pelo mesmo valor. Vocês entenderam agora? E se eu dividir aqui o 4 e o 10 por 2, eu vou ter 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. 10, 2 quintos. 2 quintos iguais a 2 quintos. Então, elas são iguais. E 3 vinteavos por 6 décimos. Bom, os 3, para ficar igual a 6, eu tenho que multiplicar por 2, certo? E o 20, para ficar igual a 10, eu teria que dividir por 2. Então, tem como eu fazer uma multiplicação no numerador e uma divisão no denominador? Não, porque eu tenho que fazer sempre a mesma operação. Então, elas não são iguais, elas são diferentes. Certinho? Na questão 58, determine o número que falta para que as frações sejam equivalentes. Use uma calculadora se necessário. Então, 3 oitavos, para ser equivalente a um número sobre 96. Que número será esse? O que eu posso fazer para mim descobrir esse número? Eu posso dividir 96 por 8. Quando eu dividir o 96 por 8, eu tenho 12. Então, eu vou fazer 12 vezes o 3, que é 12 vezes o 3, que é o numerador do 8. Então, 12 vezes 3, 36, letra A. Na letra B, eu tenho 7 dozeavos. Em frente, eu tenho já o numerador 98. Qual que vai ser o denominador? Ó, o jeito mais fácil, 98 dividido por 7. Por que não pode ser por 12? Porque o 12 é denominador. Então, o denominador do 98 que vai ser proporcional ao 12. Quando eu divido 98 por 7, eu tenho quanto? 14. Então, eu vou fazer 12 vezes 14, que vai dar 168. Lá na letra C, eu tenho 12 sobre 63 avos. E em frente, eu tenho uma fração cujo numerador eu não sei, mas o denominador é 21 avos. Então, o que eu vou fazer? Dividir 63 por 21, que vai dar 3. Então, eu também vou dividir o 12 por 3, que vai dar 4. Na letra D, eu tenho 9 oitavos. Em frente, eu tenho uma fração que já é equivalente, porque tem um sinal de igual. Todas são equivalentes, por isso que eu posso fazer essas divisões para descobrir. Por isso, tem o sinal de igual.
Então, eu tenho lá uma fração cujo numerador eu não sei, mas o denominador é 272. Então, o que eu preciso de fazer? Dividir 272 por 8, porque também é denominador. Quando eu faço isso, eu tenho 34. Então, eu vou fazer 34 vezes o 9, que já era numerador. Eu vou ter, então, 306, certo? Agora, lá na questão 62, simplifica as frações até chegar a uma fração irredutível. O que é isso, gente? É simplificar o numerador e o denominador pelo maior número possível, pelo máximo de vezes possível, certinho? Até a gente não conseguir mais dividir os dois pelo mesmo número. Na letra A, a gente tem 21 28avos. Posso dividir tudo por quanto? Por 7, não é? 21 dividido por 7, 3. 28 dividido por 7, 4. E quando eu tenho 3 e 4, 3 quartos, eu não consigo dividir os dois pelo mesmo número. Primeiro que o 3 é primo, só divide por 1 ele mesmo. E o 4 é par, vai dividir por 2. E como eu não posso dividir eles por números diferentes, é a minha fração irredutível, 3 quartos. Letra B, 16 32avos. Eu posso dividir? Posso ir dividindo de 2 em 2 em 2? Posso. Mas eu também já posso dividir diretamente por 8. 16 dividido por 8, 1. 32 dividido por 8, 2. Então, pronto, a minha fração irredutível é 1/2. Na letra C, 16 25avos. Eu posso dividir os dois ao mesmo tempo por quanto? Bom, olhando pelos critérios de divisibilidade, 16 é divisível por qual número? 16 é par, então divide por 2. E o 25? Termina em 5, ele é divisível por 5. Então, tem como eu dividir o 16 por 2 e o 25 por 5 para simplificar? Não posso, eu só posso dividir os dois pelo mesmo número. Então, ela já é a fração irredutível. Mesmo sendo uma fração de numerador e denominador grande, professora? Sim, gente, o que a gente tem que respeitar é os critérios, sempre dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Lá na letra D, 10 sextos. As duas são pares, então eu já sei que posso dividir por 2. 10 por 2, 5. 6 por 2, 3. Agora eu tenho dois números primos, 5 e 3. Já sei que não posso dividir mais. Fração irredutível, 5 terços. Na letra E, 9 45avos. Posso dividir tudo por... Para quem está estudando a tabuada direitinho, já sabe que é por 9, porque o 45 é múltiplo de 9 e o 9 também. 9 dividido por 9, 1. 45 dividido por 9, 5. 1/5. Menor fração nessa situação. 15 45avos. Posso dividir tudo por... Posso dividir por 3, posso dividir por 5, ou já posso dividir diretamente por 15. 15 dividido por 15, 1. 45 dividido por 15, 3. Professor, e se eu dividir por 5? Tá errado? Não, desde que você continuou dividindo. Porque se você dividiu por 5, você encontrou o quê? 3 quinzeavos. 3 quinzeavos ainda é uma fração que dá para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, que é o 3, certo? Então, dividindo novamente, você também vai chegar em 1/3. Questão 66. Copie os itens do caderno e substitua cada quadrado pelo número adequado. Nos itens C e E, escreva uma fração irredutível. Então, vamos na letra A. 5/8 de 160. A gente já sabe que é só pegar o 160, dividir por 8 e o resultado multiplicar por 5. 160 dividido por 8, 20. 20 vezes 5, 100. Letra B, 3/8 de algum valor que vai dar igual a 120. Como que eu posso fazer? Eu vou pegar o 120. Como, vocês lembram quando a gente tinha o total e eu ia encontrar uma parte dele, eu dividia pelo denominador, multiplicava pelo numerador. Se eu tenho o total, eu divido por esse, multiplico por esse. Agora, uma questão igual a gente fez semana passada. Quando eu tenho uma parte e quero achar o todo, que era a questão daqueles carrinhos lá de Interlagos. Então, eu pego 120, divido por 3
porque é uma parte, e esse resultado eu vou multiplicar por 8. 120 dividido por 3, 40. 40 vezes 8, 320. Então, o total seria 320. Na letra C, a gente tem uma situação nova. Eu tenho uma fração que eu não sei qual, de 300, que vai ser igual a 15. Quando eu tenho essa situação, o que eu faço? Isso significa que o meu 15 é o numerador e o 300 é o denominador. E o que a gente vai fazer? Lá no enunciado, ele já falou que era para a gente achar a fração irredutível. Então, eu vou dividir o máximo possível das duas. Então, 15 e 300, eu posso dividir ao mesmo tempo pelo próprio 15. 15 dividido por 15, 1. 300 dividido por 15, 20. 1 vinteavos. Na letra D, é a simplesinha, igual a gente já está acostumado, 2 sétimos de 350. 350 dividido por 7 vezes 2. 350 dividido por 7, 50 vezes 2, 100. A letra E é da mesma forma da letra C. Então, o que eu vou fazer? Montar a fração. 36 sobre 60. Posso dividir tudo ao mesmo tempo por quanto, gente? Vamos pensar. Posso dividir tudo por 6? Posso. 36 dividido por 6, 6. 60 dividido por 6, 10. Acabou? Não, não é a fração irredutível. Os dois não são números pares? Posso dividir ainda por quanto? Por 2. Aqui eu dividi por 6. Agora eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 10 quintos, a fração irredutível. Letra F. 200 é igual a 4 quintos de um valor. Eu não tenho total, igual eu não tinha na letra B, igual eu não tinha dos carrinhos de Interlagos. O que eu faço? O oposto. Pego 200, divido por 4, que vai dar 50, e faço vezes o 5. 50 vezes 5, 250. Certinho?